A revelação nos derruba. Olá, hoje é sábado, dia 6 de abril de 2024 e nós estamos aqui uma vez mais para fazer os nossos estudos bíblicos. Meus 3 recadinhos de sempre, você sabe bem. O primeiro deles, estamos lendo a Bíblia toda na PIB Castelo e todos os dias deixamos aqui nos canais digitais da igreja um breve estudo sobre esse capítulo. Hoje vamos ler Daniel 10 e deixamos um breve estudo do capítulo de Daniel 10. Leia o capítulo, entenda, depois você vem, estude, escute o áudio para que ele possa te trazer mais esclarecimento sobre o texto bíblico. Esse é o primeiro recadinho. Compartilhe com as pessoas que você ama. O segundo, compre a Bíblia 365. Você precisa de um método sistemático de leitura da Bíblia, isso vai te ajudar muito. Ela separa a leitura do texto bíblico em um trecho do Velho Testamento, um trecho do Novo, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. Se assim você o fizer, ao final de um ano você terá lido a Bíblia toda. Invista o seu próprio tempo no aprendizado da Escritura. E por último, mas não menos importante, olha aqui no canal, na descrição desse áudio, os dias que temos estudos bíblicos na igreja e vem estudar a Bíblia conosco. Eu vou ler Daniel 10, dos versículos 1 a 9, a revelação que nos derruba. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei. E não usei nenhuma essência aromática até se passarem as 3 semanas. No 24º dia do primeiro mês, estava eu em pé junto à margem de um grande rio e o Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como o reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, tive a visão, e os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então eu o ouvi falando e ao ouvi-lo caí prostrado, rosto em terra, e perdi os sentidos. Deixa eu só ler também o versículo 10. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim, me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E aí o 11 também. E ele me disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé, tremendo. Daniel não precisou esperar muito para descobrir que a oração que ele fez no capítulo 9 foi respondida. Quando nós fizemos o estudo, nós lemos o primeiro trecho do capítulo 9 e ele se divide entre os versículos 1 até o versículo 19, quando Daniel faz uma oração de confissão e súplica pedindo a Deus que traga a revelação para ele, e logo após o versículo 20 até o versículo 27, nós vamos ter essa revelação. Então Daniel começou a ter a sua revelação já no capítulo 9. Pouco tempo depois dele fazer essa confissão e pedir misericórdia a Deus e recitar as palavras do profeta Jeremias, uma proclamação de Ciro anunciou o fim dos 70 anos do exílio. Então, Daniel orou, pediu a Deus uma revelação, disse, na sua oração, lendo o livro de Jeremias, que o tempo de exílio estava chegando ao fim, perguntou a Deus sobre isso, e pouco tempo depois dele fazer essa confissão, o rei Ciro anuncia o fim dos 70 anos de exílio do povo de Israel. Pensa, essa proclamação, de onde você está tirando isso? Essa proclamação está registrada lá em Esdras 1, de 2 a 4. Sem dúvida, a notícia deve ter chegado com um grande rebuliço nas colônias judaicas e ao redor dela. Imagina, as diversas colônias judaicas na Babilônia ouviram que o rei Ciro estava liberando o povo para que ele voltasse à sua terra. Nós podemos imaginar, inclusive, a cena de alguém indo até Daniel e anunciando a mudança da terra. Olha, Daniel, nós somos liberados, nós vamos poder voltar à nossa terra. E dizendo isso a Daniel com toda alegria. E pense que Daniel ou retrucou e disse, ou ele simplesmente pensou, eu sei, um anjo chamado Gabriel me disse isso. Você vê isso que eu estou dizendo lá no capítulo 9. Na primeira leva, Israel retorna com 42.360 homens, mulheres e crianças, e com eles 200 cantores. Você pode ler essa história lá em Esdras 2, dos versículos 64 a 67. Mas, curiosamente, o idoso Daniel não volta com eles.
E ele fica na terra, ele fica na Babilônia. E você pode imaginar uma cena que é até poética, Daniel se despedindo dos seus compatriotas. Imagine a cena triste que ele está enfrentando. Ele que viveu a sua vida toda no exílio, ora a Deus no capítulo 9, pede a Deus a revelação de quando Deus iria libertá-los. Deus mostra a ele que essa libertação vai chegar, mas também que o exílio vai durar muito mais, não é 70, é 70 vezes 7. Vai mostrar isso para ele. E Daniel agora recebe a notícia, e aí, obviamente, ele não vai terminar nos 70 anos, porque ele vai ter um tempo muito maior, porque nós já vimos a respeito disso, a ideia de que Israel achou que era simplesmente o retorno desses 70 anos e pronto, voltamos ao mesmo reino, da mesma forma, e Deus vai dizer e vai mostrar que não é dessa forma. Então, imagine Daniel se despedindo de seus compatriotas, triste, imagina a cena disso, e o povo voltou a Judá e a Jerusalém. Depois de 7 meses, eles construíram um altar na pátria. Você pode ver isso tudo lá nos livros de Esdras e Neemias. E passou um ano para que chegasse a notícia a Daniel que, sob a liderança de Zorobabel, Israel havia construído e dedicado o muro da cidade. E passaram 2 anos até que Daniel recebeu um comunicado que a obra tinha parado. Então, imagina, esse período entre o capítulo 9 e o capítulo 10 é um período de turbilhão incrível. Então, Daniel vai ter a terceira visão. Depois disso tudo, ele vai ter a terceira visão e ele vai resolver buscar novamente a Deus e se humilhar para que Deus possa revelar a ele o que está acontecendo. E Daniel capítulo 10 começa com a descrição de que Daniel teve uma visão. E ela serve como uma descrição do epílogo do livro. Vai ser o final, porque essa visão, essa narrativa de Daniel capítulo 10, ela vai ser uma visão que vai ser narrada em 10, 11 e 12. Veja como diz o versículo 1. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Então nós vamos ver o desdobrar dessa visão entre os capítulos 10 e 12. No capítulo 10, Daniel vai relatar quando essa visão veio e como aconteceu. No capítulo 11 ele vai dizer o conteúdo da visão e no capítulo 12 ele vai dizer como é que a visão foi concluída. Então esse capítulo 10, Daniel está narrando o contexto em que ele está recebendo a visão. O tempo que essa visão acontece está no terceiro ano do rei Ciro, como a gente leu no versículo 1, que dá aproximadamente 536 a.C. E é possível ver que Daniel está novamente nos seus períodos de oração. Novamente nós vemos que Daniel está clamando e pedindo a Deus revelação das coisas que estão acontecendo. Veja que ele passou 3 semanas chorando. Veja só o que está dizendo o versículo 2. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada de saboroso, carne, vinho, nem provei, e não usei nenhuma essência aromática até que se passasse as 3 semanas. Daniel é um homem idoso e continua com o seu mesmo hábito de oração, que nós vimos em Daniel 2, que nós vimos em Daniel 6, que nós vimos em Daniel 9 e que nós vemos agora em Daniel 10. E ele continua com seu hábito de não se misturar, de se permitir momentos em que ele está completamente focado somente em ouvir a vontade de Deus. E Daniel parece estar chorando e clamando pela visão que ele teve em Daniel 9. Então parece que Daniel está clamando porque ele clama para saber de Deus sobre a liberação do exílio e Deus diz para ele que não vai durar 70 anos, mas vai durar 70 vezes 7. E Daniel está clamando para entendimento disso. Ele diz assim, no 24º dia do mês estava eu ao pé, no versículo 2, naquela ocasião eu, Daniel, passei 3 semanas chorando, não comi nada saboroso, carne, nem vinho, nem provei, carne e vinho nem provei e não usei nenhuma essência aromática até que se passaram as 3 semanas. E o que acontece? Daniel tem uma visão de um anjo. No versículo 4 diz assim, no 24º dia do mês estava eu de pé junto à margem de um grande rio, o Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho. Embora os outros não tenham visto o que está acontecendo, Daniel recebe uma grande visão. Veja, Daniel está acompanhado aqui. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e as pernas como reflexo de bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel,
tive a visão, versículo 7. Os que me acompanhavam nada viram. Somente eu tive a visão. Eles ficaram atônitos, eles perceberam que alguma coisa tinha acontecido, mas eles não conseguiram ver nada. A força é tão grande que Daniel perde os sentidos. Ele vai dizer no versículo 8, assim fiquei sozinho olhando para aquela grande visão, fiquei sem forças, muito pálido, quase desfaleci. Então eu o ouvi falando, e ao ouvi-lo caí prostrado, rosto em terra. Lembre-se de que a figura de intermediário na literatura apocalíptica, desse anjo aqui, é muito comum nesse tipo de narrativa, ou nesse tipo de gênero apocalíptico na Escritura. Se você ouviu nossos estudos, você viu que em Ezequiel 40, um anjo pega o profeta e faz um tour com ele no trono restaurado. A profecia é para aqueles que já estão com Deus, já se encontraram com ele, e recebem uma informação lá em Ezequiel de como o trono vai de como o templo vai ser restaurado. A experiência de Daniel, portanto, é uma experiência como de outros profetas, de outros atores que viveram cenários apocalípticos nas suas visões durante os seus períodos de ministério. Aconteceu com Isaías no capítulo 6, acontece com João no capítulo 1, acontece com Ezequiel no capítulo 1, e a visão é aterradora. E a Daniel se passa e o que acontece com Daniel é que a visão é profunda e ela o derruba. Versículo 15 ele diz, prostrei-me com o rosto em terra sem conseguir falar. A palavra de Deus revelada sempre vai fazer um homem se dobrar. Veja o que Isaías fala no capítulo 6, no versículo 5. Então gritei, ai de mim. A visão aterradora que tira as forças de Daniel. Ele fica mudo, versículo 15. Ele sente dores, versículo 16. Ele não tem força, versículos 16 e 17. E ele não tem fôlego. Esse é o ponto que eu queria tratar nesse estudo de hoje. Um encontro genuíno com Deus sempre vai nos derrubar. Seja no encontro de conversão, seja no encontro que você está em oração e que Deus fala diretamente no seu coração, Deus vai te derrubar e vai te humilhar. Quando Deus se revela, nós temos uma consciência profunda de como nós somos pequenos e de como nós precisamos dele. Quando Deus se revela, a sensação é a mesma que Daniel teve. Essa sensação de se colocar com o rosto em terra, se prostrar, se dobrar, sentir as forças faltarem. Essa é a realidade que eu quis trazer no estudo de hoje. A revelação nos derruba. A revelação derruba nosso ego, ela derruba nosso eu, ela derruba nosso eu inflado e ela nos coloca no nosso devido lugar. Ela nos coloca humilhados diante de Deus. Humilhados para que Ele possa encher o nosso coração com a palavra e revelação dEle, assim como Ele fez com o caso de Daniel. E lembre-se, não é novidade, Daniel está em oração. Para encerrar o estudo de hoje, eu sei que muitos podem estar curiosos para saber o papel do príncipe da Pérsia na narrativa. Ele resiste a Miguel durante 21 dias. Então nós temos aqui uma narrativa no versículo 13, mas o príncipe do reino da Pérsia que me resistiu durante 21 dias. E muita gente fica pensando, o que significa? Quando nós lidamos com textos complexos assim, é bom que nós tenhamos cautela para tentar buscar referências que nos sejam úteis. Eu só trouxe 4 dicas importantes. O texto é prova clara da existência de um mundo espiritual? Sim, o texto é prova clara disso, está nítido aqui. O apóstolo Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra sangue nem carne. Então o texto é uma prova clara disso, da existência do mundo espiritual. O texto fala que de forças espirituais no mundo? Claro, mas nós precisaríamos de tomar muito cuidado para fazer algumas conclusões a respeito de como essas forças espirituais afetam o mundo. E mais do que isso, o texto mostra que forças espirituais existem no mundo? Sim, mas nós de verdade precisamos desse texto para isso? Ou seja, nós precisamos só desse texto para isso? Isso não está claro na Escritura inteira que há forças espirituais agindo no mundo? Então nós não precisamos só desse texto para isso. O texto do príncipe da Pérsia tem correlação com o contexto de Daniel? Sim, é fato. Sempre é útil estudarmos o contexto para nós entendermos um texto. Nós vimos que a partir de Daniel, capítulo 7, ele começa a ter sonhos e visões. E ele fala de reinos que vão se suceder ao reino da Babilônia. Então,
essa visão do príncipe do rei da Pérsia tem conexão com essas visões que ele está fazendo? Sim, é uma visão de mais um dos reinos que Deus disse que iriam se levantar contra Deus? Sim, é isso. Agora, o texto fala que nós devemos orar para que Deus possa liberar o domínio das potestades do céu? Não, o texto não fala isso. Daniel não está orando por isso. Daniel está simplesmente pedindo revelação. E quando ele pede revelação, Deus responde a ele e se revela a ele. E quando Deus se revela a ele, o derruba e o humilha. Que Deus te abençoe.